falar sobre os seguintes tópicos. Basicamente, entender o que é regressão linear, os fundamentos de uma equação linear, que a regressão linear, ela se fundamenta na matemática da equação linear. Então, vamos entender melhor quais componentes são relevantes na estruturação da equação linear. Vamos aprender também qual é a diferença de variável independente e variável dependente. Vamos ver a fórmula da regressão linear e a fórmula geral da regressão, né? Porque não existe somente a regressão linear, apesar de que o foco da apresentação de hoje vai ser na regressão linear. Vamos falar sobre as métricas referentes à regressão, algumas das métricas, na verdade, né? Não tem como abordar todas, porque são muitas, mas vamos falar das principais. E, por fim, as aplicações e a parte prática. Certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é regressão linear. A regressão linear, pessoal, é uma técnica já bastante conhecida há muitos anos pelo campo da estatística. A inteligência artificial pegou ela emprestada, porque grande parte da inteligência artificial é baseada em estatística e em cálculo. Então, ela é uma técnica emprestada de outra área para técnicas de aprendizado de máquina. E o que é que ela consiste, né? Qual é o objetivo dela? É você pegar um conjunto de dados, onde há uma variável dependente e uma variável independente, certo? A gente vai explorar melhor esses conceitos mais à frente, o que é uma variável dependente ou independente, qual a relação entre elas, certo? Então, por hora, não se preocupem com esses conceitos, caso vocês não conheçam. Então, a gente pega um conjunto de dados que tem essas variáveis e o objetivo é obter um modelo matemático linear que melhor descreve a relação entre essas duas variáveis, certo? Então, eu tenho uma variável x e uma variável y. E eu tenho um conjunto de dados que, para cada x, eu tenho um y. Uma base de dados bem famosa é do aerogerador. Então, para a velocidade do vento, né, vamos supor que eu tenho um vento a 10 km por hora. Isso gera uma potência na turbina eólica de, não sei, 20 watts, vamos supor. Eu não faço ideia das unidades, certo? É só um exemplo. Então, a gente tem uma relação aí de 10 km por hora e 20 watts. A gente tem uma variável x e y. E você pega várias amostras disso. Vou colocar agora um vento de 15 km por hora. Isso gerou 30 watts. O vento está a 20 km por hora, gerou 60 watts. Não sei, você vai fazendo essas amostragens aí e vai gerando uma base de dados. No fim, você vai ter várias amostragens de x e y. E o objetivo dessa técnica de regressão linear é você definir qual é a equação linear que melhor aproxima esses dados, certo? Basicamente, você vai descrever esses dados em uma equação linear. Então, o y é a variável dependente e o x é a independente, nessa formulazinha aqui, certo? Onde y é igual a mais bx, onde o azinho, é o intercepto. Nos slides seguintes vamos entender melhor o que é isso. E b é o coeficiente angular da linha, certo? Esses conceitos também são bem comuns lá no início da aprendizagem de cálculo e matemática, né? Quando a gente vai estudando equação linear. Então, caso alguém já lembre desses conceitos, eles são importantes para cá. Então, esse modelo é amplamente utilizado pela sua simplicidade, por ser linear, né? É bem simples, e pela sua interpretabilidade, porque como é linear, é proporcional, né? E a relação linear, ela é bem comum, né? Então, isso permite previsões e inferências sobre os dados. Tranquilo? Até aí alguma pergunta, pessoal? Caso não, vamos adiante. Então, a equação linear, ela é uma expressão matemática que descreve uma relação direta proporcional entre variáveis, certo? Num gráfico 2D, como esse do exemplo, ele forma uma linha reta, que pode ser crescente ou decrescente. Nesse exemplo aqui, ela é crescente, certo? Então, é diretamente proporcional a relação entre essas variáveis x e y. X está no eixo das abscissas e y está no eixo das ordenadas, certo? Então, nessa imagem aqui, a gente vê um exemplo de uma equação que é descrita por y igual 1x menos 3, certo? Mas, de forma geral, uma equação linear ela pode ser escrita dessa forma. Y é igual
m vezes x mais c. E aqui, nessas setinhas, vocês podem ver o significado de cada uma dessas variáveis, né? O y é a variável independente, certo? É a variável que você vai obter o resultado quando você colocar um x aqui. Ou seja, para determinada entrada, você vai obter uma saída. Só que quais são as operações feitas nessa entrada, né? Onde x é a variável independente. O m, ele é a inclinação da reta, ou seja, o valor de m vai definir o quão inclinada é essa reta. Quanto maior o m, mais íngreme vai ser essa reta. Quanto menor o m, mais decaída vai ser essa reta, certo? Se o m for positivo, essa reta vai ser crescente. Se o m for negativo, essa reta vai ser decrescente. Se o m for zero, ela vai ser uma constante, certo? Já que esse c aqui é um intercepto, né? Ou seja, vai ser uma constante aqui. O intercepto, pessoal, é onde essa reta corta o eixo y. Então, no caso aqui é menos 3. Se vocês forem observar essa equação aqui do exemplo, onde y é igual a 1x menos 3, é realmente onde essa reta corta o eixo y, é no menos 3. Porque esse valorzinho de c aqui, o intercepto, ele é menos 3. Certo? Então, basicamente, esse aqui é o conceito da equação linear. E a regressão linear vai tentar fazer o quê? Ela vai pegar um conjunto de dados e vai tentar... Ela vai definir uma equação linear que mais se aproxima dos dados de entrada do seu dataset. Para suas inúmeras amostras x e y, ela vai definir uma linha reta que melhor se aproxima desses dados. E agora sim, nós vamos entender o que é variável independente e variável dependente. A variável independente é aquela variável que vai ser a sua entrada, certo? Ela é a variável manipulada ou controlada, que quando você modifica ela, você observa um efeito, né? Ela é a causa. No exemplo lá do aerogerador que eu falei, é como se a variável independente fosse a velocidade do vento. Né? Se a velocidade do vento está em 15 km por hora, a turbina ela vai gerar uma certa potência, né? Vai gerar uma certa potência. E essa potência ela é causa da velocidade do vento. Então, o vento, nesse exemplo, ele é a variável independente. Certo? É ele que vai ser a origem, né? A origem que vai gerar uma consequência, e a consequência vai ser a variável dependente, porque essa outra variável, ela vai ser resultado da variável independente. Então, a variável dependente é aquela que responde às mudanças na variável independente, sendo o resultado ou a medida observada no estudo. Certo? Então, é comumente utilizado a variável dependente, aliás, a independente no eixo x e a dependente no eixo y. Certo? Existe essa convenção, né? Ok, tendo falado sobre esses conceitos, vamos para a fórmula geral da regressão linear. Como já foi dito, a regressão linear ela vai tentar aproximar um conjunto de dados de uma equação linear. Então, aqui embaixo, vocês veem que o objetivo é descrever, né, uma reta que melhor se aproxima dos dados, que a saída da amostra, né, para determinada entrada x, é descrita por beta 1 vezes a entrada mais beta 2. Como é que eu calculo o beta 1? Você vai calcular um somatório, certo? É essa expressão matemática aqui, para calcular o beta 1. Vai ser o somatório de todas... Esse aqui é seus dados, certo? Esse x e y vai ser o seu conjunto de dados, onde xi é uma das amostras, x barra é a média de todos os x, certo? De todo o seu dataset, todo o seu conjunto de dados. Você vai tirar a média do x, vai colocar aqui. yi é uma das amostras da saída, né? Ou seja, no meu experimento xi, para minha entrada xi, eu tenho uma saída yi. Se eu tenho uma entrada xj, eu tenho uma saída yj. E assim por diante. Y barra também é a média de y, é a média das saídas. Tendo definido essas variáveis, você vai calcular esse somatório, né, de i igual a 1 até n, ou seja, você vai fazer o somatório para todas as suas amostras, de cada um desses x menos a média do x, vezes cada um desses y menos a média do y. E vai fazer essa multiplicação. Isso no numerador. E no denominador vai ser o somatório de todas as suas amostras também, de i igual a 1 até n, de xi, ou seja, de cada uma das amostras x, menos a média de x elevado ao quadrado.
né, essa subtração ao quadrado, e você vai somar isso aqui várias vezes. Isso aqui nos algoritmos a gente pode fazer com o for, né, esses somatórios. O beta 2, que vai ser o nosso intercept, ele é calculado como? Ele vai ser y barra, ou seja, a média dos y, menos o beta 1, que você acabou de calcular, vezes a média do x. Então, com isso, você vai obter um beta 1 e um beta 2. Eles vão ser valores numéricos, né? Inteiros ou decimais, enfim, eles vão ser valores numéricos. E com isso, você vai obter uma equação de uma reta, que melhor vai aproximar o seu dataset, os seus dados, de uma equação linear. Ou seja, você vai colocar um valor de x e você vai obter um valor de y, que melhor se aproxima dos seus dados. Até aí, tranquilo, pessoal? Podemos prosseguir? Alguma pergunta? Show de bola, então vamos prosseguir. Alguém ligou o microfone? Alguém quer falar alguma coisa? Beleza. Então vamos lá para a fórmula geral da regressão. Essa fórmula geral, pessoal, ela é a fórmula matricial, caso você tenha mais dados de entrada, certo? E caso você queira fazer uma regressão de nível superior, que não vai ser o objetivo dessa apresentação, mas é só para mostrar para vocês que a regressão ela pode ter vários níveis, né? A regressão linear ela é para o primeiro grau. Você vai obter uma equação de primeiro grau que vai descrever seus dados. Mas seus dados eles podem ser não lineares. Então, você pode aumentar o grau da sua regressão para melhor se aproximar dos seus dados. E aí, como é que eu faço isso? É só você criar uma matriz com seus dados de entrada. Em vez de você ter só o x, você coloca os valores de x ao quadrado, de x ao cubo, de x à quarta, de x à quinta, até o grau que você quiser. E você faz esse cálculo. E você vai obter uma matriz de betas. Certo? E aí você pode ter a regressão de qualquer nível que você quiser. Qualquer grau, né? Isso aqui é só para ilustrar para vocês que também é possível fazer regressão de outros graus, não só a regressão linear, né? Porque a regressão linear em si ela pode ser muito limitada dependendo dos seus dados. Mas, reforço, hoje vamos tratar apenas de regressão linear. Então, isso aqui é uma ilustração do que a regressão linear faz. Você tem um conjunto de dados, um conjunto de amostras x e y, e a regressão linear ela vai calcular uma reta, uma equação linear que melhor se aproxima dos seus dados. Então, quando você fizer essa regressão, você colocar um certo valor de x, por exemplo, 0, ele vai estimar um valor de y, que melhor se aproxima de acordo com seus dados, certo? Então, se eu colocar 0 aqui, ó, na minha regressão linear, ele vai dar aproximadamente 0 aqui. E isso aqui você pode aplicar para inúmeras coisas, né? Vamos supor que eu quero estimar o quanto é gerado de potência na minha turbina eólica para determinada velocidade do vento, né? Então, eu pego todas essas amostras e eu quero saber para 4 km por hora quanto essa turbina eólica gera de potência. E aí eu vou ver na minha regressão linear. Eu coloco 4 como x da minha equação e ele vai me dar o resultado na potência, né? Potência gerada. Isso aqui tem inúmeras aplicações, certo? Isso aqui é só o exemplo que eu já estou mantendo nessa apresentação, que inclusive não é coerente com o gráfico, né? Porque não existe potência negativa, mas é só para passar a ideia. Isso aqui é o exemplo no caso do hiperplano. Como eu falei para vocês, a regressão linear, ela não necessariamente tem apenas uma entrada, né? Ela pode ter mais de uma entrada, pode ter 2 entradas, mas mesmo assim continuar sendo linear. E aí ela descreve um hiperplano que melhor se aproxima dos seus dados. Então, nesse exemplo de aplicação aqui, quais são as variáveis, né? Ó, é o tempo como cliente, tempo médio gasto no aplicativo e o gasto, né? O gasto do cliente. Então, a gente observa que esses dados aqui têm um comportamento linear. É linear, apesar de ter 3 variáveis envolvidas. Então, a regressão linear, ela
fornece, né, um hiperplano, uma equação matemática que descreve um hiperplano que melhor se aproxima desses dados. Então eu coloco dois valores de entrada e eu faço a minha previsão, né, minha predição de qual é a minha saída. E agora vamos falar sobre as métricas. Aqui a gente tem 4 métricas mais comuns, certo? Que são a MSE, ou a Mean Squared Error, que é o erro quadrático médio. Esse aqui, sem dúvida, é a métrica de erro mais famosa. A gente tem também o Root Mean Squared Error, ou RMSE, que é a raiz quadrada do erro quadrático médio, certo? Temos também a Mean Absolute Error, que é a MAE, que é basicamente a média da diferença do erro absoluto, né? Do erro absoluto. Então você vai pegar... Já vou mostrar as equações, na verdade. Não vou falar agora, senão vai bagunçar aqui com as ideias. Mas temos também essa aqui e tem o R squared, né? Representado por R quadrado. Essa aqui é um pouco mais complexa a fórmula, certo? Por ser um pouco mais complexa, ela é bastante utilizada, né? Mas ela não é tão utilizada como a Mean Squared Error. E as fórmulas são essas. O MSE, ele é a média da diferença dos dados da saída original menos a saída predita, né, pela regressão linear, e essa diferença ao quadrado. Então você vai fazer uma média dessa diferença ao quadrado. Por isso que é Mean Squared Error, né? A média do erro quadrado. E o RSME, o erro quadrático médio tirado da raiz, né? Vai ser praticamente a mesma coisa, só que dentro de uma raiz quadrada, certo? O MAE, ele vai ser a mesma ideia, é a média do erro, só que esse erro não é mais a diferença ao quadrado, e sim só o valor absoluto do erro, né? Ou seja, você subtrai o valor original da saída menos a saída predita, isso pode dar um valor positivo ou negativo, né? Você tira o valor absoluto, e aí tira a média de todas essas diferenças. Essa terceira métrica aqui. E a quarta, que é o R squared, né, o R quadrado, ela é descrita da seguinte maneira: é 1 menos o somatório das diferenças ao quadrado, certo? Sobre o somatório da diferença ao quadrado, só que se vocês observarem aqui, tá ao contrário, né? Essas variáveis. Aqui em cima, o y chapéu é o y predito, certo? Esse y chapéu é o y predito, ele está aqui no primeiro termo. E aqui embaixo, aqui a gente não tem o y chapéu, se vocês notarem. Aqui a gente tem o y barra. O y barra, como já foi dito, ele vai ser a média, certo? Que é a média. Então você calcula isso aqui e você vai ter uma métrica de erro conhecida como R quadrado. A mais famosa que vocês vão ver nas aplicações mais básicas de regressão linear vai ser o MSE, certo? O Mean Squared Error. Mas dependendo do seu projeto, da aplicação, você pode optar por diferentes métricas, porque elas se encaixam melhor ao seu problema. Enfim, fica esse arsenal aqui para vocês como opções de aplicação. E a regressão, ela é uma técnica já amplamente utilizada e conhecida em diversas áreas, e a gente pode listar algumas famosas, né? Como a economia, principalmente a economia, a regressão linear, eu diria que até que é uma técnica pilar na economia, certo? Na meteorologia, até próximo do exemplo que eu dei, né? Da velocidade do vento, só que pode ser inferido outras coisas referente ao tempo, como não só a velocidade do vento, mas também a umidade do ar, a possibilidade de chuva, né? Todas essas medidas, muitas delas têm relação linear. Nas ciências sociais, muitos estudos voltados para a área de psicologia, eles fazem... Tem pesquisas envolvidas em várias pesquisas, né? Aliás, perdão, tem questionários envolvidos em várias pesquisas. Entrevistas, enfim. E desses dados, dessas entrevistas, desses questionários, são obtidos dados, e muitos desses dados há a tentativa de descobrir uma relação
entre a resposta do usuário, né, do entrevistado. E é muito comum se utilizar regressão linear para descobrir a relação entre duas variáveis. Certo? E na saúde, também é bem comum de se observar o uso da regressão. Bem, pessoal, então, na parte prática, aliás, na parte teórica é isso. Alguém tem alguma pergunta? O Rian perguntou aqui. Ah, tá. Já foi respondido, né, Rian? Podemos prosseguir para a prática? Beleza. Então, a prática, a Amanda vai guiar a prática com vocês, certo? A prática vai ser no Colab, no Google Colab. Vocês podem pesquisar no Google Colab. É só fazer o login com a conta de vocês, vocês conseguem criar um notebook. Que nada mais é que uma instância em nuvem, né, para vocês rodarem código em Python, certo? Se vocês não tiverem conhecimento em Python, não tem problema, né, no decorrer da aula da Amanda, alguns comandos vão ser explicados. O notebook vocês podem acessar pelo Drive, certo? Vocês têm acesso ao Drive, certo? Então, na seção de regressão linear, vocês podem acessar o link do Drive. E também vocês vão poder acessar o link da apresentação que foi utilizado, certo? Tem um arquivo TXT lá com o link da apresentação. Acho que é isso. Amanda, agora é com você. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Ótimo. Bom, agora a gente vai começar a parte prática. Tudo que a gente está utilizando nessas aulas, né, eles estão sendo salvos no Drive. Então, o notebook que eu vou estar utilizando hoje, ele já está upado no Drive, juntamente com o dataset e com o slide também que o Jadson utilizou. Não só dessa aula, mas também de todas as aulas, tudo está sendo postado lá no Drive, para vocês terem acesso depois. Ok? Bom, eu vou apresentar a tela, né? Vocês já estão visualizando minha tela? Perfeito. Bom, o dataset que a gente vai estar utilizando hoje é um dataset que ele traz a contagem de bicicletas que foram alugadas em CEO, juntamente com os dados meteorológicos do dia. O dataset, só pegar o site para mostrar para vocês. Nossa, está lindo. Pronto, o site que eu peguei o dataset foi o UCI Machine Learning. Eita, ficou preta a tela. Tá conseguindo ver? Vamos. Então ficou preta, né? Deixa eu ver. Vocês estão vendo a tela do UCI Musical? Que é isso aqui? Tem que mudar. Só para uma tela, né? Muda para tudo. Tá para tudo já. Pronto. Esse site aqui, ele foi criado e foi mantido pela Universidade da Califórnia, em Irvine. E aí esse site, ele reúne vários conjuntos de datasets que são utilizados por pesquisadores, por alunos, mais voltado para o estudo tanto de machine learning quanto de ciência de dados, né? Como vocês viram mais cedo, são áreas que caminham em paralelo. Então, aqui nesse site, vocês podem
está tendo contato com datasets bem populares, como é o caso da IRIS, é um dataset de classificação, e também sempre é colocado novos datasets, sempre está tendo atualizações. Tem outro também, que é bem famoso, que é o Kaggle. Deixa eu pegar aqui. Acho que ele é mais famoso que o CI, e ele também, da mesma forma que o CI, ele também tem vários conjuntos de dataset. E uma coisa interessante no Kaggle é que você pode pegar um dataset, pode criar um notebook, e depois você pode disponibilizar esse código para que outras pessoas possam sugerir melhorias, possam até estar pegando o seu código para estudar. Então, é uma grande ferramenta de aprendizado. E no Kaggle também ele tem algumas competições. Eu não sei muito bem como funciona, mas vocês podem estar dando uma olhada depois. E aí, tanto no CI quanto no Kaggle, vocês podem estar filtrando o tipo de dataset que vocês querem. Se vocês querem um dataset mais voltado para a área da biologia, ou um dataset de regressão, por exemplo, vocês podem estar fazendo essa filtragem. Ele tem dataset de todas as áreas, praticamente, e para ser aplicado em todos os modelos. Então, dito isso, deixa eu só voltar aqui para o CI. Para mostrar para vocês o nosso dataset. Gravando demais. Como eu falei para vocês, né, informações sobre bicicletas juntamente com os dados meteorológicos do dia. Então, por exemplo, ele cataloga a quantidade de bicicletas alugadas em uma determinada hora, juntamente com a temperatura, com a umidade, com chuva, tudo isso é catalogado. Então, aqui é a página do nosso dataset que traz algumas informações pertinentes, né? Ele traz uma breve informação sobre o que contém no nosso dataset. Ele fala que é um dataset de regressão, que vai ter 13 features, fala as instâncias. Aqui também traz um parágrafo falando um pouco mais sobre o dataset. Aqui a gente tem uma tabela com as variáveis que a gente vai ter no nosso dataset. Então, a gente vai ter a data, por exemplo, a contagem de bicicletas, a hora. E aí ele traz também até algumas unidades de medida, como é o caso da temperatura, vai ser medida em Celsius, a umidade vai ser medida em porcentagem, e assim para os outros, né? Então, basicamente, esse é o dataset que a gente vai estar utilizando. Ele já está no Drive, mas se vocês quiserem baixar por aqui, é só clicar aqui que vai ser feito o download. Ok? Então, agora, vamos para o código. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem... Vocês liguem o microfone, porque eu não tô vendo o chat, tá? Então, alguém liga o microfone, então, acho que levanta a mão, chega a notificação. Se vocês levantarem a mão da nossa prática, já está no Drive, caso vocês queiram ter acesso. Aí, também tem um vídeo explicando como vocês, para quem nunca viu o Colab, né, como vocês podem acessar o Colab. Aí, vocês têm que conectar aqui ao ambiente de desenvolvimento. Pronto. Para não ter erro, né? Como a gente teve de manhã. Aí, para importar o dataset, vocês vêm aqui em arquivos, importam o dataset. Eu já importei, já deixei tudo prontinho. Bom, então, eu vou falar primeiro sobre as importações. A gente vai estar utilizando algumas bibliotecas. A primeira biblioteca é o Pandas. O Pandas, ele é uma biblioteca que você vai estar utilizando quando você vai estar trabalhando com manipulação e análise de dados. Então, uma das funcionalidades do Pandas é que você consegue realizar a leitura de arquivos do tipo CSV, do tipo Excel, que geralmente são os nossos próprios datasets. Então, para o nosso código,
a gente vai estar utilizando o Pandas para ler o nosso dataset. A próxima biblioteca é o NumPy. O NumPy, ele é uma biblioteca mais matemática e é voltada para quando a gente está trabalhando com arrays e a gente deseja fazer operações lógicas em cima desses arrays. O nosso dataset, como o Cauã falou na primeira aula, é uma matriz, né, é um array. Então, a gente vai ter que pegar esse array e dividir em 3 partes: treino, validação e teste. Para isso, a gente vai estar utilizando o NumPy. O Matplotlib, outra biblioteca que a gente vai estar utilizando para realizar a plotagem de gráficos, seja gráficos seja histogramas, seja gráficos de barras, gráficos de dispersão, a gente pode gerar com o Matplotlib. O copy é um módulo do Python que a gente utiliza para fazer uma cópia de alguma coisa, e qualquer alteração que a gente faz na cópia, isso não vai alterar o original. O TensorFlow a gente vai estar utilizando para desenvolvimento e treinamento de modelos. E, por fim, o do Scikit-learn, que vai ser para a gente instanciar o nosso modelo, que é de regressão linear. Lembrando que, para hoje, a gente vai abordar apenas a regressão linear simples, tá? Deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisa. Tá travando. Ixi. Ainda tá travando? Tá travando a tela ou o áudio? Tá bom. Mas o áudio tá ok? Ou tá travando também? Ótimo. Tá bom. Qualquer coisa vocês avisem pelo microfone. Bom, agora vamos explorar um pouco o nosso dataset. Já consegui. Como eu falei anteriormente, o nosso dataset, ele traz a contagem de bicicletas que foram feitas em CO, juntamente com os dados meteorológicos. O nosso dataset, eu imprimi aqui para a gente dar uma olhada em como é que ele estava, né? Então, nas colunas, a gente tinha aqui as colunas com o nome completo e com símbolos. E aí, uma forma da gente tornar visualmente melhor para visualizar essas colunas é a gente nomear essas colunas novamente. Então, para isso, o que eu fiz foi criar uma lista, dataset codes, que contém o nome das colunas. Isso aqui é só para deixar visualmente melhor, não é obrigatório fazer isso. Porque aqui a gente percebe que tem muita informação, a gente pode melhorar isso. Aí, para isso aqui está sendo criada uma lista com o nome das colunas. E aí, como eu falei anteriormente, a gente ia utilizar o Pandas aqui, ó, PD, para ler o nosso dataset. Então, eu estou lendo o dataset, que é do tipo CSV. Então, para ler, a gente passa o nome do dataset, tal qual a gente importou aqui, sealBikeData.csv, e também eu utilizei o encoding Latin 1, porque tinha alguns caracteres do dataset que não estavam sendo interpretados corretamente e estava dando um erro na leitura. Então, ao utilizar esse código aqui, ele consegue interpretar corretamente o dataset. Ok, então o nosso dataset, até esse ponto aqui, está sendo apenas lido e salvo em DF. E outra coisa que a gente pode fazer é remover algumas colunas que a gente julga não serem tão importantes assim para o dataset. Então, quais colunas eu resolvi excluir? Data, feriado e estação. Então, para excluir qualquer coluna, você pode utilizar o drop e especificar que é uma coluna. Então, para especificar que é uma coluna, a gente coloca axis igual a 1. Caso fosse uma linha, seria axis igual a 0. Então, a gente especifica o nome da coluna que vai ser removida e especifica que é uma coluna. Aí, agora, para visualizar o nosso dataset, a gente pode utilizar o read. Quando a gente utiliza o read só com parênteses, sem especificar nada dentro do parêntese, ele vai mostrar as 5 primeiras linhas do dataset, como a gente está vendo aqui.
Aí, caso você queira ver, por exemplo, outra quantidade de linhas, você pode especificar dentro do parênteses. Então, você pode especificar para ver as 10 primeiras linhas, as 3 primeiras linhas, e assim sucessivamente. Então, como eu havia criado essa lista aqui com o nome das colunas, agora eu vou renomear as colunas do meu dataset com essa lista. Então, nessa célula, eu estou atribuindo essa lista de colunas ao meu dataset. Então, quando eu visualizo novamente os elementos do meu dataset, no caso aqui é só os 5 primeiros, né, a gente já percebe que ocorreu essa mudança. Fica até melhor de ver e o dataset fica mais bonitinho, né? Pronto. Agora, visualizando os elementos da coluna do nosso dataset, o que a gente pode perceber é que a gente está lidando muito com valores numéricos, né? Na coluna da contagem de bicicletas, a gente tem valores inteiros, de horas também. Na de temperatura, a gente tem valores mais quebrados, né, do tipo float. Só que quando a gente vai para a coluna funcional, o que a gente percebe é que ele está basicamente com coluna de string, né, o yes. E isso não é legal, porque a gente tem um dataset todo de números, a gente chega aqui, a gente tem esse yes. Então, a gente sabe, né, que o computador ele trabalha melhor com números do que com letras. Então, uma coisa que a gente pode fazer é uma mudança nessa coluna funcional. A gente pode fazer uma comparação booleana para trocar esse yes e provavelmente no por 1 e por 0. Então, a gente faz essa mudança nessa célula. A gente pega os elementos dessa coluna funcional e compara. Se for igual a yes, isso vai retornar true. Então, em Python, quando é true, se a gente converter para inteiro, isso vai retornar 1. Aí, caso não for yes, né, vai retornar 0. Então, visualizando aqui o nosso dataset, a gente percebe essa mudança feita. Na coluna funcional, agora, a gente não tem mais yes e no, a gente tem apenas 1 e o 0. Vocês estão entendendo até aqui? Alguma dúvida? Tudo ok, né? Tá bom. Pronto. Agora, uma coisa que a gente pode fazer é uma filtragem no nosso dataset. Fazer uma filtragem como, né? A gente pode fixar, por exemplo, um valor da hora para a gente fazer uma análise melhor. Nesse caso, eu decidi realizar essa filtragem fixando a hora igual a 12. Então, quando eu faço isso, eu estou pegando apenas as linhas cuja hora é igual a 12. Então, aqui visualizando novamente o nosso dataset, a gente percebe que todas as linhas, né, que a gente pegou do nosso dataset tem apenas a hora igual a 12. Então, como a gente fez essa filtragem, não tem mais necessidade da gente ter essa coluna hora, porque a gente já sabe que sempre vai ser igual a 12. A gente fez essa filtragem. Então, a gente pode remover essa coluna de horas. E aí, agora que a gente tem o nosso dataset, né, apenas com as linhas cuja hora é igual a 12. Agora, uma coisa que a gente pode fazer é ver como é que está a relação do aluguel de bicicletas com os dados meteorológicos. E aí, para isso, a gente pode realizar a plotagem de gráficos utilizando o Matplotlib. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a contagem de bicicletas e ver como é que está a dispersão da contagem de bicicletas em relação à temperatura, da contagem de bicicletas em relação à umidade e assim sucessivamente. Ou seja, a gente vai plotar a dispersão da contagem de bicicletas com todas essas colunas de dados meteorológicos. Então, aqui, nesse gráfico, a gente está percorrendo todas as colunas do nosso dataset, com exceção da primeira, porque não faz sentido eu plotar um gráfico da relação da contagem de bicicletas por ela mesma, porque a gente quer a relação dela com todos os dados meteorológicos. Então, aqui, ao plotar o gráfico, a gente pode ver a relação da contagem de bicicletas ao meio-dia, porque lembrem, né, que a gente fixou a hora 12,
com a temperatura. Então, já nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver uma relação mais ou menos crescente. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma relação mais ou menos crescente, que mostra que à medida que a temperatura aqui aumenta, o aluguel de bicicletas também vai aumentando. E isso para 12 horas. Para a umidade, a gente não consegue ver tanto essa relação assim, porque os dados eles estão muito dispersos. Acho que o mais próximo que a gente consegue ver é uma reta mais ou menos decrescente, assim, mostrando que à medida que a umidade aumenta, o aluguel de bicicletas ele vai caindo. Aqui para o INDE, a gente nem consegue ver uma relação porque está muito disperso, né? Visibilidade também está muito disperso, os dados não mostram uma relação. Agora, esse DIL-PT Tempo, eu acho que é ponto de orvalho, não sei o que é, mas eu dei uma olhada, é ponto de orvalho isso, e mostra também que tem uma relação, né? A gente consegue ver que vai formando uma reta mais ou menos crescente, que mostra que à medida que esse ponto de orvalho vai aumentando, o aluguel de bicicletas também aumenta. Para a radiação, a gente também consegue ver um pouco dessa relação. Essa reta fica mais ou menos fixa aqui, e quanto mais essa radiação aumenta, acho que é radiação, a contagem de bicicletas também aumenta. Aqui para a chuva, a gente vê que está muito fixo aqui em 0, então acho que significa dizer, né, que quando não está chovendo, talvez, as pessoas aluguem bicicletas. Aqui para neve também, fixo aqui em 0, então não mostra muita relação. E funcional também, está fixo aqui em 1. Então, o que a gente consegue perceber com esses gráficos é que tem colunas do dataset que não agregam nenhum valor, porque eles não mostram uma relação com a contagem de bicicletas. Então, uma coisa que a gente pode fazer é ir removendo essas colunas que não estão trazendo informação relevante para a gente. Então, é exatamente isso que a gente faz aqui. Eu decidi remover apenas 3 só para mostrar para vocês, né? Eu estou removendo a de visibilidade, de vento e de funcional. Funcional está fixo aqui em 1, não mostra muita relação, não mostra uma relação crescente, uma relação decrescente. Aqui foi o outro Windows, né? Aqui também, ó, não está mostrando muita relação porque está bem disperso. E visibilidade também. Então, essas 3 colunas estão sendo removidas. E agora o nosso dataset está diminuindo, né, as colunas, porque a gente está deixando apenas aquelas que trazem alguma informação relevante para a gente. Aí agora chegou a parte da gente dividir o nosso dataset, né? Então a gente vai dividir ele em treino, validação e teste. Como eu falei anteriormente para vocês, o NumPy, essa biblioteca, ela serve justamente para isso, para a gente fazer operações em cima de arrays. Então, eu estou declarando as minhas 3 variáveis, treino, validação e teste, e estou pegando o NumPy para pegar o meu dataset e quebrar ele. Então, o split, ele serve justamente para isso, né, para quebrar o dataset. Então, antes de quebrar o dataset, eu vou embaralhar todas as linhas do meu dataset com o sample. O sample, ele serve para embaralhar todas as linhas do meu dataset. Então, todas essas linhas aqui, ó, elas vão ser embaralhadas de forma aleatória. E aqui, no split, a gente tem que informar as marcações até onde a gente quer quebrar o dataset. Então, aqui para treino, eu estou quebrando o meu dataset em 60%. Então, de 0 a 60% do dataset, ele vai ser quebrado e vai ser dividido para treino. Em validação, eu estou pegando de 60% até 80%. Então, eu estou pegando um total de 20% do dataset e atribuindo para validação. E para teste, eu estou pegando de 80% até o restante, que é o resto do dataset, né? Então, vai ser 20% para teste. Então, no fim, o que a gente tem é 60% de todo o nosso dataset sendo dividido para treino, 20% sendo dividido para validação e 20% sendo dividido para teste. Aí agora, a gente tem essa função getXY, que basicamente o intuito dessa função é pegar um dataset
e dividir a matriz de features e o vetor label, né, o dado rotulado. Então, basicamente, o que essa função faz? Ela recebe um dataset e a gente informa qual é a coluna, que é o nosso label. E a gente pode ou não informar qual vai ser a nossa matriz de features. Então, essa função, ela vai fazer uma cópia do nosso dataset, utilizando o copy. E aí, ele vai verificar se foi informado ou não qual é a nossa matriz de features, né? Esse X-label. Se não for informado, ele vai pegar todas as colunas, com exceção do Y-label, porque o Y-label tem que ser informado, que no caso é o nosso dado rotulado, nossa saída. Aí, caso ele informe qual é a nossa matriz de features, ele vai simplesmente só quebrar o dataset. Ele vai pegar essa matriz de features, vai pegar o nosso Y, que é o dado rotulado, a saída, e vai retornar esses valores. Então, o intuito dessa função é pegar o dataset completo e dividir ele em matriz de features e dado rotulado. Vocês estão conseguindo acompanhar até aqui? Faz sentido. Tá bom. Então, agora, o que a gente vai fazer? Como a gente está trabalhando com regressão linear, a gente vai ter que ter apenas uma entrada e uma saída. Então, a entrada que eu escolhi para esse caso foi a de temperatura, porque a gente viu aqui pelos gráficos, né, que ela mostra ter uma relação crescente com o aluguel de bicicletas. Cadê Deus? Aqui. A temperatura mostra ter uma relação crescente com o aluguel de bicicletas. Então, eu estou escolhendo a temperatura para ser o meu dado de entrada e a contagem de bicicletas para ser a minha saída. Então, aqui eu vou estar utilizando a minha função, que pega o dataset e divide em x e em y. E aí eu vou separar, né, o x da temperatura para treino, o y da temperatura para treino, o x da temperatura para validação, o y para validação, e o x da temperatura para teste e o y da temperatura para teste. Então, basicamente, eu pego essa função criada, informo qual é o dataset que vai ter que ser extraído isso. No caso aqui para o de treino, vai ter que ser o dataset de treino, aquele que foi dividido aqui em cima. E aí eu informo que o meu y, o meu dado rotulado, a minha saída, vai ser a contagem de bicicletas, e o meu x, né, que vai ser a minha entrada, vai ser a temperatura. E o mesmo se aplica para os demais, né, tanto para a validação quanto para o teste. A entrada vai ser a temperatura e a saída vai ser a contagem de bicicletas. Então, aqui, o que a gente tem, a gente pode visualizar, né, como é que está a nossa entrada, que é o nosso x. Ele é um array de apenas uma coluna aqui, porque a gente está trabalhando com regressão linear simples. Aí, agora, uma coisa que a gente pode fazer é instanciar o nosso modelo de regressão linear. Eu estou instanciando ele para a temperatura, mas uma coisa que vocês podem fazer depois é pegar esse código e tentar fazer os mesmos passos, só que mudando a entrada. Vocês viram que tem outras colunas que mostram, tem uma boa relação, como é o caso do ponto de orvalho, eu acho. Deixa eu ver. Acho que é o ponto de orvalho, ele mostra ter uma boa relação. Radiação também, então vocês podem depois pegar esse código e tentar aplicar para essas entradas. Pronto, instanciei o modelo. Agora eu vou treinar o modelo. Então, fit é para treinar o modelo. Eu passo os meus dados de treino, tanto x quanto y. E aí o Jadson falou para vocês sobre as métricas, né? Vocês podem estar visualizando essas métricas. Para hoje eu trouxe o R ao quadrado, que é esse score aqui, mas vocês podem estar visualizando a outras, que eu acho que é MRE. Não lembro de jeito, mas tem as outras, né? E aqui o nosso está dando 0,2 alguma coisa. É interessante frisar para vocês que cada vez que vocês rodarem o código, esse valor vai ser diferente,
porque os dados de treinamento, eles estão sendo diferentes, né? Porque eu mostrei aqui para vocês que antes de dividir, os dados são embaralhados aqui no sample. Então, a cada vez que vocês rodarem, vai vir dados diferentes para treino, vai vir dados diferentes para validação e para teste. Então, esse valor aqui do score nunca vai ser igual. Ok? Pronto, feito isso, agora a gente vai, já está finalizando, né? Aqui é só a plotagem da nossa reta de melhor ajuste, que mostra a relação da temperatura com o número de bicicletas. Então, essa reta aqui, ó, é a que melhor se ajusta a esses dados. Caso a gente ponha alguma entrada desconhecida, né, por meio, no caso, a entrada vai ser de temperatura. Por meio dessa reta, a gente consegue prever qual vai ser o número de bicicletas alugadas. Claro que pode ser tanto para mais quanto para menos, mas o intuito dessa reta é mostrar o melhor cenário, né? De qual seria a contagem de aluguel de bicicletas. E aqui, como eu falei, né, vocês podem estar pegando esse código e utilizando as outras colunas. Gente, a nossa parte prática foi isso. Vocês têm alguma dúvida quanto à minha explicação? Querem trazer alguma informação? Fiquem à vontade. Como eu falei, né, esse notebook ele está no Drive, então vocês podem, como exercício, vocês podem pegar esse notebook e mudar a entrada. Ao invés da temperatura, vocês podem colocar outra coluna para ver como é que fica a melhor reta que mostra a relação entre o aluguel de bicicletas e a entrada que vocês colocarem. Foi bem rápido, né, porque já tinha o código pronto. Assim, eu não sei se eu entendi muito bem, mas a regressão linear é mais para você fazer uma análise dado a entrada, né, você ter uma análise de como seria a saída. Mais ou menos isso. Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Como farei para marcar como modelo de regressão linear para funcionar? Você diz, tipo assim, do número de acessos ao site? Há uma aplicação de regressão linear em outro site. Acho que eu posso aplicação de regressão linear em outro site. Por exemplo, eu posso até usar esse exemplo aqui do CEO, né, de bicicletas. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um site desse aluguel de bicicletas, que todos os dias esse site, ele meio que faz uma análise para prever quantas bicicletas vão ser alugadas durante o dia, né, por exemplo. Então, esse site, por meio dessas informações, ele cataloga as informações do dia, por exemplo, a temperatura, a umidade, e aí, utilizando esse gráfico aqui, essa reta aqui da regressão linear, por exemplo, o que ele vai fazer? Dado que a temperatura foi 20, ele vai meio que disponibilizar para o sistema quantas bicicletas provavelmente seriam alugadas nesse dia. Então, esse site pode servir basicamente para isso, né? Para informar o sistema de aluguel de bicicletas quantas bicicletas iriam ser alugadas. Acho que pode ser um exemplo mais ou menos prático de como seria. Deu para entender? Nada. Vocês têm mais alguma dúvida?
frequência já foi passada, Vitória? Deixa eu ver, acho que não. Ainda não, Giovana. Vou passar aqui agora, viu? Só um minuto. Pronto, pode passar, que acho que a gente já vai acabar. Pronto, aí vocês respondem a frequência e a gente pode finalizar. Pronto, gente, a frequência já está no chat. Respondam, aí a gente pode finalizar o nosso encontro de hoje. Aí amanhã, só lembrando, né, que amanhã vai começar no mesmo horário, 10 às 12 e de 1h30 às 3h30. Amanhã a gente tem Deep Learning e visão computacional. Não perca, isso é incrível.